Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Monteiro, eu sou professor de Geografia. Nós vamos fazer alguns exercícios e fazer algumas explicações aqui focadas no mais ou menos no que seria a matéria do terceiro ano, né, para as provas do Enem. Bom, um dos assuntos que mais costumam cair na prova do Enem, muito mais do que uma questão, às vezes numa única prova caem umas 3 questões dessa temática. Qual que é a temática? É energia. Energia renovável, não renovável, uso do petróleo, e assim vai, energia eólica, solar, se o Brasil é bom em um, bom no outro, ruim, e assim vai. Então a gente vai fazer vários exemplos, exercícios aqui, a gente vai tocando a matéria. A primeira questão, ela parece uma coisa fora da realidade do Brasil, mas não, ela tem muito a ver com o Brasil, que é explicar questões sobre produção de energia a partir do carvão mineral. Dá umas perguntas muito legais. Inclusive, coisas que eu vou falar aqui, talvez você veja também com os professores de Química Orgânica, uma matéria ajudando a outra, Geografia ajudando a Química e vice-versa. Explicando o gráfico inicialmente ali do exercício, questão número 1. O que mostra o gráfico? Não vou explicar tudo, mas eu vou explicar uma certa lógica. Que tem um tipo de carvão que vai te gerar mais energia. Não é energia elétrica necessariamente, é calor, energia térmica e tudo mais, né? E esse aqui, ó, geralmente é o que tem mais carbono. É por isso que cai em química orgânica. E esse aqui não está escrito na sua folha, no exercício, nem aborda isso que eu vou falar, mas eu acho legal. Geralmente é o mais velho dos carvões e ele está mais fundo na crosta terrestre, né? E a prova do Enem não fica pedindo decoreba, assim, é muito raro. Só que é interessante, vai que você vai fazer outro vestibular mais para frente, ó. É o tal do antracito. Então, o antracito é como se fosse o filé mignon do carvão mundial. Os caras assim, pô, eu queria ter um monte de antracito porque ele gera muita energia, o rendimento é legal. Aí, na contraposição do gráfico, é o que? É tudo ao contrário. Qual que é o carvão que gera menos energia? É aquele que tiver menos carbono. Tudo isso está escrito no gráfico, só que não está tão em forma de macete aqui, né? Ele vai ser o menos velho, ou carvão mais novo, para não ficar estranho aqui o jeito que eu estou escrevendo, e ele está mais raso, vou colocar aqui, ó, mais na superfície, né? E aí existem vários tipos de carvão, vários nomes, mas eu acho que não são muito importantes, não, assim, ó, tem um chamado lignito, outro chamado turfa, e assim vai. O que interessa é o antracito, é o que eles gostam de perguntar bastante em prova. Outra coisa que eu também acho legal, não vai cair nesse exercício, mas cai em outros, depois você vai fazer aqui os exercícios e vai entender isso. O Brasil, óbvio, está no hemisfério sul. E aí o hemisfério sul da Terra, ele é pobre em carvão. Aí é uma mera coincidência assim, ó. E aí esses antracitos aqui, ó, geralmente tem aonde no mundo? China tem muito, por isso que eles têm muita poluição na China, que eles usam carvão pra caramba. Os Estados Unidos tem muito também, e a Europa tinha. Então a Revolução Industrial Europeia meio que consumiu tudo. Vai que, mas um vai que com uma probabilidade boa. Ele pergunta assim, não tem no Brasil assim esse negócio? E, até tem, né? Mas é pouco. E geralmente no Brasil é um meio do caminho. O nosso carvão aqui é o nem muito forte, nem muito fraco, vou colocar aqui, ó. E ele vai ser chamado de hulha. Tem no gráfico ali e tudo mais. E a hulha, ela é típica mais do sul do Brasil. Ah, eu estou lá no Nordeste, não sabia disso, assistindo essa aula, estou no Amazonas, não sabia. Não, então beleza, vamos de boa aqui, ó. Mas saiba que tem energia no sul do Brasil. Quando você vai no sul aqui, que aqui o positivo é no sul, você liga a lâmpada, ó, liga a lâmpada aí, ó. Em algumas situações, aquela eletricidade é gerada por carvão. E não é poluente, né? Não estou falando que é legal, mas tem aqui, mas nunca a gente tem em grande quantidade o antracito. Isso é uma lógica boa para a prova. Tá. Aí o cara vai perguntar, embaixo do gráfico, eu já expliquei um pouco, ele fala assim, ó, o que esse gráfico demonstra? As características do carvão mineral, uma das mais importantes fontes de energia do mundo, e analise o gráfico, e assim vai. Letra A, o uso do carvão de baixo teor de umidade, ou seja, o carvão bom, né? A água atrapalha na queima. Então, carvão bom, ele está falando do antracito, para a fabricação de ferro e aço pelas indústrias siderúrgicas, aí é o gráfico que vai te responder, não sou eu.
Então, se você olhar do lado direito do gráfico, o que ele vai dizer lá? Antracito, melhor, que tem menos umidade, mais alto poder. O que ele é utilizado? Mais uso doméstico, aquecimento residencial, principalmente no hemisfério norte, que é frio pra caramba, industrial e para geração de combustíveis, de energia, para caldeiras e tudo mais. Então essa aqui é quase verdadeira, mas é o gráfico que vai te responder. Então o antracito, ele é mais para combustível. E aqui diz que é mais para a fabricação de siderúrgica. Ah, você fala assim, qual que é o da siderúrgica? Você tem que olhar aqui no gráfico. Ó. O siderúrgico, geralmente, é o chamado coque, está escrito ali, você olha assim, coque. O coque é uma derivação do hulha, então no Brasil, aquela siderúrgica nacional lá, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que fica no Rio de Janeiro, ele usa, não sei se ainda está usando, porque é meio de baixa qualidade, mas muito tempo ele usou esse hulha aqui. Então é mais para hulha essa letra A. Letra B, de uma proporção inversa, olha que legal essa pergunta, entre o teor de carbono e a umidade presente no carvão, exemplo do antracito. O que ele falou? Ó, em linhas genéricas, ó, você aumenta o carbono, faz o quê? Diminui a umidade, e isso gera calor, gera fogo, né? E aí o exemplo legal é o antracito, verdadeira essa aqui. Passando o olho rapidão, assim, por que as outras estão incorretas? Ó? Da pureza do carvão, tem lógica. Expressa-se pelo teor de carbono, tem lógica. Estar relacionada à grande umidade? Não, baixa umidade. Letra D, de direta proporcionalidade entre umidade e energia, não sei se é direta proporcionalidade, é inversa proporcionalidade. Pois o lignito, que é o primeiro lá de todos, mais novinho, apresenta alta umidade sim, mas alto teor energético não. Mas, se você olhar ali, olha lá para você ver, ó, lignito, grande parte da energia elétrica. Mas não é incoerente isso que você acabou de falar? Menos energia. Sim, o lignito ele não presta para a produção de energia, mas ele tem muito e é barato. Então os caras... põe aí, mistura, que se dane. Então, eles sempre tendo carvão, eles vão usar para energia. Só que o melhor, tipo, que nem eu falei, assim, o filé é mais para o antracito. Então, essa aqui tá incoerente, assim, a questão, a letra D, por causa da palavra direta, proporcionalidade, e o alto teor, é baixo teor. E a letra E, de uma proporção direta entre teor de carbono, de energia, em relação aos porcentagens de reservas mundiais. Eu tiraria a palavra direta, é mais ou menos parecido com o anterior. Tira a palavra direta e uma proporção o quê? Indireta, conforme é inversamente proporcional, né? E as porcentagens de carvão, daí você teria que olhar ali, fazer uma análise, fazer continha, não vai bater o que ele está falando ali. Beleza? Obrigado aqui por vocês terem acompanhado esse primeiro exercício, ficou legal, acho que eu expliquei várias coisas de carvão, altamente poluente, gera chuva ácida. Talvez, depende do ponto de vista, gere efeito estufa, não é unanimidade, né? Tem gente que fala assim, tem efeito estufa, pode ser que sim, mas tem cientistas que falam assim, não, talvez não. Mas que o carvão em excesso gera chuva ácida, neve ácida, contaminantes de solo, isso aí é verdade, tem muito enxofre na composição. Fechou o exercício. Depois, eu queria trabalhar aqui com vocês, pelo menos para mim é na outra página aqui, ó, é o exercício de número 2. Ele é legal porque ele vai numa direção de pergunta inversamente proporcional às perguntas normais de energia. Então, o que é uma pergunta normal de energia? O Brasil usa muita energia elétrica a partir de água, sim, o Brasil chove no geral bastante, o Brasil tem rios legais, você já deve ter visto com os professores de geografia, o Brasil tem planaltos, e esses planaltos dão um decaimento para a água pegar velocidade, fechou. Essa é a pergunta normal. O Brasil tem energia legal, tá. Esse exercício ele vai fazer o contrário. É outra linha de pensamento. Nossa, que é uma porcaria, que a energia brasileira é horrível, ele faz um ranking. Tem uma lógica para ele analisar isso? Tem. Só que para isso tem que ler o texto, senão no peitaço assim, não vai rolar. Você tem que ter uma noção. O que ele fala aqui no enunciado? O Brasil ocupa 53º lugar no ranking mundial de segurança e sustentabilidade. Então ele está dizendo o quê? Que a nossa energia não é segura e não é sustentável. Depende, vamos analisando, né? Depende do jeito que o cara está pedindo. Olha os exemplos que o cara está dando. Na América Latina, o país que perde, o Brasil, né? Perde posição, a gente perde para o Uruguai em sustentabilidade. Chile, Colômbia, Peru, Costa Rica, né? Ponto.
Aí você vai lá para a Europa. Países como Dinamarca, Suíça, só país legal, né? Suécia, esses têm, né, os sistemas energéticos mais equilibrados do mundo, segundo esse ranking. O Brasil está entre os países menos evoluídos na diversificação, segurança e sustentabilidade energética. É o jeito que o autor quer, ele quer essa análise. Daí eu já vou depois mostrar algumas coisas interessantes. Daí segue a procissão aqui, segue o trecho, né? O país, Brasil, ocupa a 53ª posição no ranking, que mede o desempenho energético de 125 nações, entre 3 áreas. Ó, daí o cara está falando de energia, patrimônio energético, o que interessa é mais sustentabilidade, que é o norte do exercício. No ranking, países latino-americanos, daí ele está falando tudo de novo, Peru, Aí, pulando esse lenga-lenga, porque o cara está falando demais, vamos para o comando da questão que está lá embaixo. Ó. O relatório avaliou como as nações enfrentam os desafios para equilibrar os 3 pilares: segurança, equidade, sustentabilidade ambiental. Pois o equilíbrio desses 3 objetivos constitui o quê? Um trilema político e é a base para a prosperidade e competitividade ao longo do prazo dos países. O que o cara quis quando ele fez esse exercício? É assim, ó, né, a minha opinião, sou o professor Monteiro e tudo mais, acabei de falar no começo da aula. Ó, o Brasil tem uma matriz energética sensacional. Bastante hidrelétrica, gás natural, tem carvão que polui, mas tem energia nuclear. O Brasil tem um sistema invejável no mundo, olha, tem bastante energia. Só que o criador dessa questão, ele está perguntando mais questões de sustentabilidade. Né? Tem outras variáveis, mas ele está indo para essa temática. Então ele deve estar pensando, mas a hidrelétrica alaga muito, dá problema, perde fauna. Sim, é verdade. Carvão polui, o Brasil usa bastante petróleo, polui também, né? E aí ele vai fazendo umas comparações que você tem que estar com muita calma nessa hora. Comparando o Brasil com a Suíça. Só que a Suíça é um país, deixa eu ver, além de ser pequeno, ele é comparável com alguns estados tipo, de tamanho, assim, tamanho de Santa Catarina, tamanho de Pernambuco, mais ou menos. Daí é complicado se fazer uma comparação de um país tipo o Brasil, que é maior que a Europa, o Brasil, tem 200 milhões de habitantes, contra a Suíça, que não tem 10. Outro também que é interessante, nada contra o país, Peru. Ele compara o Peru, deixa eu ver um outro país aqui, pequenininho, assim, população pequena. Uruguai tem 3 milhões de habitantes, 4. Esses países, Chile, Peru, são países que não têm indústria. Então, no bom sentido, qualquer energia solar, eólica, né, uma hidrelétricazinha pequenininha resolve. Então, o Brasil ele tem que ter essas grandes produções de energia, Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Rússia, porque eles têm grandes parques industriais, grandes populações, aí, bicho, tenta resolver a sustentabilidade, mas na hora do pega para capar, você vai ter que poluir, infelizmente, vai ter que produzir um monte, não tem jeito. Então é isso que o cara quer falar, ele quer falar mal do Brasil no enunciado, que não está errado falar mal, mas o teu cérebro tem que pensar assim, claro que tem problemas, mas o Brasil tem bastante energia. Né? Pior são países pequenininhos, que estão sempre meio que na corda bamba da produção energética. Essa é a temática do exercício. Aí tem o tal do comando, lá embaixo, assim, o exercício enunciado é bem longo, assim, As questões energéticas estão entre as maiores preocupações das nações na atualidade, com grandes desafios e impasses. Para o Brasil melhorar sua posição no ranking, ou seja, para ser mais sustentável, são necessários principalmente investimentos no quê? O que o Brasil tem que investir mais para melhorar? Letra A, produção hidráulica de energia, eu entendo que não. Por quê? A energia hidráulica ela é renovável, é legal, mas ela impacta muito o meio ambiente. Já que a questão é sustentabilidade, eu não marcaria essa por causa da palavra produção de energia hidráulica. Depois, redução do uso de fontes fósseis de energia. Boa, isso é uma verdade. E aumento da produção energética. Essa aqui é bem legal, essa pergunta. Essa finalzinha ali. É legal o Brasil aumentar a produtividade de energia? Sim, é legal. Mas o que a Suíça fez? A Suécia, a Holanda, o Japão, aqueles países desenvolvidos e pequenininhos, o que eles fizeram? Eles diminuíram o consumo. Fazendo o quê? Um carro que gasta menos, uma lâmpada que gasta menos, um computador que gasta menos, aquelas casas inteligentes que você sai do quarto, a luz apaga sozinha, a água é aquecida com menos energia. Então, esses países ricos e pequenos, eles têm uma condição de fazer o quê? Em vez de aumentar a produção, consumir menos, aí sobra mais. Agora, o Brasil não é um país desenvolvido ainda. Tomara que aconteça isso. Mas a questão está errada por causa da primeira palavra, produção hidráulica.
Legal? Isso aqui é bem massa, assim, essa pergunta. Letra B. Será que o Brasil tem que fazer uma geração de energia por via nuclear? Putz, isso é um problema, né? Porque a energia nuclear, ela não polui a atmosfera. Nesse quesito, ela é boa, assim, ó, não polui a atmosfera a energia nuclear. Claro, se der um estouro na usina, der uma situação anômala, é um acidente, aí vai ter problema. Mas ela normalmente não polui a atmosfera. Só que ela não é sustentável, a energia nuclear, porque é finito, o urânio vai acabar. Porque você tem que botar aqueles barras de urânio, que você vê muito nos programas de TV, nos Simpsons, aparece ali com a barra de urânio segurando. Aquilo ali dura 3, 4 anos, então ela tem que ser armazenada 500, 1000 anos, 2000 anos, ela é radioativa, né? Então não é sustentável nuclear. Ganhando tempo, assim, meio que correndo assim, no exercício. Ó. Letra C. Será que vai melhorar para o Brasil no ranking lá, a sua posição, com a produção eficiente e segura de energia? Sim. Distribuição democrática da energia? Sim. Né? E gerar uma energia limpa e cada vez mais renovável? Sim. É até meio clichê essa alternativa verdadeira, certa ali. Tudo meio óbvio, né? Mas ela é legal. Então a letra C é a verdadeira. Letra D de dado. Será que tem que estar errada, né? A produção eficiente de energia por fontes pouco agressivas, isso é bom, né? E a distribuição concentrada nos grandes centros, aí já pega a questão democrática. Ele está dizendo que tem que botar toda a energia nas grandes cidades brasileiras, o resto que se ferre. Os caras que vão atrás de energia na cidade grande. Não, daí pega mal, né? Pega mal por causa da palavra concentrada. Teria que dispersar a energia pelo Brasil. Letra E, que tem de errado, é geração de energia por fontes fósseis. Não, isso é bobinha, né? Energia fóssil, ela é altamente poluente, né? E a horizontalidade da energia, que quer dizer isso? Para todos, ou para a maioria. Isso é bom, isso é legal, isso é bacana para o Brasil. Dos serviços de distribuição e uso de fontes renováveis, ok? Exercício pesado, denso, tinha que pensar bastante, mas ele é legal. É a temática que o Enem gosta, né? Depois, deixa eu só achar aqui a minha listinha de exercícios que eu queria fazer com vocês, ó. O exercício 3, ele está dando muito problema, mas é um problema bom assim, para resolver para a prova. 2 textos, eu queria ler, mas vou perder muito tempo, então a gente vai ganhar tempo só meio que resumindo o enunciado. O que ele fala no exercício 3? Que o primeiro texto, o preço do barril do petróleo baixou um monte. Não sei se vocês acompanharam, eu não lembro que mês que foi, acho que foi abril. No mês de abril teve um dia que aconteceu um troço que eu não imaginei assim, a minha vida inteira que acontecesse, que o petróleo estava literalmente de graça. Porque os caras vão produzindo petróleo, e quando começa a sair da bomba, não tem essa assim, não, fecha aí, põe uma rolha, tem que ficar extraindo. E com a crise do coronavírus, menos pessoas andando de carro, de avião, de navio, comprando menos. Nossa, daí o que a gente faz com o petróleo? O petróleo não dá para ficar estocando, assim, não tem espaço suficiente, é meio tira, já usa. Aí eles estavam, entre aspas, doando o petróleo. Aí fizeram um acordo internacional entre as partes, Arábia Saudita, a Rússia, membros dos países árabes, a OPEP, né? Aí melhorou um pouco o preço e, óbvio, não está de graça mais. Mas isso dá um exemplo de crise do petróleo, de abaixar o valor. Né? Na crise do Covid, aí, do vírus, vocês têm percebido que a gasolina tem barateado. Né? Por quê? Porque a Petrobras trabalha por preços internacionais. Petróleo barato, gasolina barato. Mas o texto 2, o que ele fala? Que os Estados Unidos foi lá no começo do ano, acho que foi no mês de janeiro, se não me falha a memória, até as pessoas achavam que ia acabar o mundo ali, não acaba não, e bombardeou o país Iraque para matar um general do Irã. E o Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Daí o mundo já, putz, ali o preço do petróleo aumentou um monte. Então agora sobe um monte, baixa um monte, sobe um monte, baixa um monte, por uma porrada de fatores. É mais ou menos isso a temática do exercício. Tem um comando de questão? Tem. Qual que é o comando de questão? Está ali embaixo. Ó. Os textos acima têm poucos meses de diferença. Janeiro e abril. Né? E tratam dos preços do petróleo. Com a leitura dos excertos, fica claro o quê? O que você consegue entender do texto A, do texto 1, perdão, do texto 2? Letra A. Os barris de petróleo possuem uma estabilidade no seu valor? Nunca teve, mas de uns anos para cá ele ficou mais instável ainda. Então a palavra estabilidade está incorreta ali. Letra B. Os valores do petróleo são controlados pelas bolsas de valor? Putz, isso é bem coisa do Enem, né? Sim e não. Né? É verdadeira e é falsa. Tem uma certa lógica? Tem. Mas como é que controla o preço do barril do petróleo? Olha, se eu for dar nome aos bois, ó, quem que mais manda na coisa? Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Aonde a Arábia Saudita é o maior
exportador de petróleo do mundo. Eu nunca gosto que o aluno decore maior, menor, porque isso aí muda, viu? Até o final do ano já mudou, mas a Arábia Saudita é o maior exportador. Outro que dá uns pitacos lá, influencia muito, é a Venezuela, que tem a maior reserva do mundo. Então a Arábia exporta mais, a Venezuela tem ali, tem ali o petróleo. Não consegue exportar por uma porrada de fatores, não vem o caso agora. E o Irã também é um país importante ali na OPEP e tem outros, são vários membros. Então esses caras, eles é que fazem o preço do petróleo como? Regulando a produção. Aumenta a produção, está sobrando petróleo, o preço abaixa. Aí agora o que esses caras decidiram? Fecha a torneirinha, segura a produção. Aí o preço, está faltando petróleo, o preço aumenta. Ah, mas outra coisa que influencia, a gente já está chegando nos finalmente, o consumidor. Quando a economia americana está legal, o americano fala, manda petróleo, manda. Aí o petróleo começa a aumentar, porque os Estados Unidos está consumindo demais. Agora os Estados Unidos não está consumindo muito, está sobrando petróleo. Outra coisa também que é interessante, a bolsa de valor, ela negocia. O preço do petróleo tal, as ações da empresa, que você chega na bolsa brasileira, tem a ação da Petrobras. A Petrobras está bem, o preço do petróleo está alto, daí as ações estão legais. Mas dá a impressão no exercício que é só a bolsa de valor que decide, não é? São vários fatores. Mas a OPEP é a que manda mais ali, né? Então fechou a palavra bolsa, está errado. Letra C. As demandas do petróleo dependem do mercado estadunidense, que é os Estados Unidos? Sim e não. Né? Os Estados Unidos influencia bastante, mas tem outros países que influenciam também, exportadores, produtores, consumidores, o Japão, que é um grande consumidor, Europa é um grande consumidor. Então essa aqui tem lógica, mas não é a verdadeira, total. Letra D. As oscilações dos preços de petróleo são respostas ao quê? Aos contextos da geopolítica. Sim. Então tem hora que os Estados Unidos está brigando com o Irã, tem hora que está brigando com o Iraque, daí altera. Aí os Estados Unidos é muito amigo, entre aspas, da Arábia Saudita, daí a Arábia Saudita protege. Né? Agora com a questão do Covid, a China está exportando muito menos. Aí a China é um grande consumidor de petróleo do mundo, também está sobrando petróleo, o preço tende a cair. Então essa aqui fica mais palatável a letra D, fica mais legal, assim, mais completinha. D verdadeira. Por que está errada a letra E? Os Estados Unidos controlam as oscilações dos preços de barril de petróleo. Eu acho que eles gostariam, viu? É a vontade dos Estados Unidos, porque ele é o maior consumidor e a China também é o maior consumidor. Então ele gostaria de controlar, mas ele não consegue. Então o que ele faz? Faz guerra, invade, compra de outro país, faz lá as maracutaias deles. Hoje os Estados Unidos produz o seu próprio petróleo através do X, que a gente vai ver num outro exercício, numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Então aqui a gente fecha a letra D. Dei vários exemplos aqui que são interessantes para a prova. Terminamos a primeira parte da aula e daqui a pouco a gente volta com a segunda. Obrigado, até daqui a pouco. Falou, tchau, tchau.